Chegava na Grão da Pané todo torceira, se instalava no grande hotel Aviador de Goré. Voa, tuiuiu, estica o seu pescoço pra espiar em Mato Grosso. Que beleza é Cuiabá, São Benedito é o festeiro da cidade. Jura que a felicidade hoje em dia mora lá. Banhada pelo histórico Rio Cuiabá, a Cidade Verde é a capital do agronegócio e do Pantanal. Você tem muitos motivos para querer conhecer Cuiabá. Uma cidade quente e bonita, de gente hospitaleira e pratos muito saborosos. Tem peixe bom, tem pacu, piraputanga, tem pequi, mamão e manga, tem o pó de Guaraná. Em Cuiabá tem 1000 museus, tantas igrejas, que por mais que a gente veja, sobra uma pra espiar. E a cidade não para de crescer. O mercado imobiliário foi considerado um dos melhores do país para se investir. E nos últimos anos, a cidade foi considerada uma das melhores do Brasil para se montar um negócio. Hoje, Cuiabá é o centro econômico do agronegócio de Mato Grosso, o campeão nacional na produção de soja, milho, algodão e gado de corte. E uma nova Cuiabá está nascendo. Subsede da Copa, a cidade está recebendo um volume de obras que estão transformando a capital. Investimentos em saúde e educação estão garantindo atendimento a quem precisa e implantando um novo padrão de escolas e creches municipais. Além disso, Cuiabá está executando Novos Caminhos, o maior programa de asfalto e pavimentação urbana da história da cidade. Novos projetos como o Porto Cuiabá e parques como o Tia Nair, Porto Florestal e Parque das Águas vão criar novos espaços de convivência e novos cartões postais para Cuiabá. Artesanatos, redes com bordados, tudo que tem no mercado dá vontade de levar. Viola de coxo, lá se toca, canta e dança, e a gente nunca se cansa de viver em Cuiabá. É em Cuiabá que fica exatamente o centro da América do Sul. A cidade é a porta de entrada para tudo que Mato Grosso tem de melhor. Por aqui você chega até a Chapada dos Guimarães para curtir uma cachoeira. Pode ir até Nobres para o mergulho em águas cristalinas ou ainda conhecer o Pantanal mato-grossense, um patrimônio natural mundial. Das peixarias na beira do rio ao coração urbano da cidade, o que mais tem é a opção de lazer. Bares, restaurantes, boates e eventos fazem da noite cuiabana uma das mais agitadas do país. E você, tá esperando o quê? Você tem que conhecer Cuiabá, muito prazer. 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 Cuiabá, muito prazer. Como sempre, né? Microfone no mudo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa tábua, onde a gente vai falar, então, sobre mudanças de mindset, esse tema super importante aqui, principalmente nesses momentos que a gente tem vivenciado de crise. E a gente vai estar aqui com pessoas muito especiais, né? Grandes amigos queridos, Luciano Pacheco, Renata Nigri, Débora Zapata, e daqui a pouquinho eles vão se apresentar. E para falar um pouquinho junto aqui sobre esse tema, debater esse tema aqui junto com vocês, trazer algumas reflexões para que a gente consiga, então, de fato, chegar aqui a alguma conclusão, se é que é possível a gente chegar em alguma conclusão, né? E aí, falando rapidinho de mim, eu sou o Júnior Rodrigues, estou atualmente como Head de Agilidade e Operações na iLab do Brasil, sou também Head de Agilidade na Jornada Colaborativa, onde, inclusive, né, tive o prazer aí de criar essa amizade super bacana com a Débora. Também sou diretor executivo da GEF, Treinamento e Consultoria, além de fundador do Conajaia, e ser professor aí de MBAs na PUC Minas, BBA de Chicago, e também
mentor em startups no PMI do Rio de Janeiro. Então, por favor, aí, começando com o Luciano, se apresenta aí, meu querido, por favor. Bom dia, tudo bem? Primeiro, agradecer aí o convite, ter o prazer de conhecer a Renata e a Débora. Tudo bom? Eu digo que o Júnior, ele é ótimo, maravilhoso, eu convidei ele para o meu canal, eu tenho um canal que, vou começar falando do canal, Luciano Pacheco 2020, um canal no YouTube, que eu completei 60 anos em 2020, e aí criei a ideia de um canal de autoconhecimento, e 2020 é a visão perfeita, então isso é um conceito da oftalmologia, né? Então eu trouxe essa ideia do Luciano 2020, 60 anos, e eu queria fazer esse ano sabático, veio a pandemia, e eu queria retribuir tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, gratuitamente lá com os vídeos lá. Tem mais de 100 vídeos lá, e a série que está no canal agora é Emoções Aflitivas, e já tem lá raiva, apego, inveja, ansiedade, tem muita coisa boa lá. E o Júnior me deu o prazer de participar de um Café Coach Prosa lá comigo, que foi delicioso, onde a gente falou de uma metodologia que eu trabalho, dos 4 R's mais um R, que é de felicidade no trabalho. Então, minha formação começa com engenharia, autor de alguns livros, professor da Universidade Federal Fluminense, professor convidado há 20 anos, mestrado lá também, fiz COPEAD, fiz um monte de coisa, fiz curso em Princeton, fiz por aí afora, e a gente está aqui aprendendo todo dia um pouquinho, e queria dizer para vocês que eu acabei de assistir agora uma conferência aqui no Congresso maravilhosa da doutora Leonor, e foi um aprendizado maravilhoso, parabéns aí pelo pessoal do Congresso. Excelente, meu amigo, muito bom estar aqui com você. Você falou uma coisa importante aí, né, que a gente está sempre aprendendo, né, você acabou de assistir uma conferência e acho que o objetivo, essa mudança de mindset necessária que a gente precisa ter é esse, né, a gente buscar sempre um aprendizado contínuo, e acho que isso faz parte, vai fazer parte cada vez mais de pessoas e profissionais que consigam enfrentar crises quaisquer que elas sejam, né. E aí, vamos lá para a minha querida Débora Zapata, se apresenta aí, por favor. Olá, Júnior, olá, Renata, Luciano, pessoal que está assistindo, tudo bem? Prazer imenso ter recebido esse convite e estar aqui com vocês. Bom, como o Júnior falou, nos conhecemos na jornada colaborativa, onde eu tive o grande prazer de aprender muito com esse fera, né? Fui curadora junto com ele, ele foi o líder e eu fui curadora junto com uma galera muito especial também, do livro de Jornada do Ágil Escalado, dentre outros que depois a gente se encantou pelo propósito, totalmente conectados ao propósito, e estamos juntos nessa caminhada. Na vida, estou como diretora de operações e treinamentos na consultoria Agile Think, né? Então eu ajudo as corporações na transformação digital com os times, e também treinando, habilitando as pessoas e aprendendo muito com todo mundo também. Como vocês disseram, quando a gente ensina, a gente aprende muito mais, né? Então, antes o ouvidinho mais perto, né, professor Luciano, está aqui, é o nosso, então, nessa troca, a gente ouve primeiro, né? Então, exatamente. Sou docente na PUC da PUC de São Paulo, de MBA num curso de extensão, e faço tudo com muito amor, participo da jornada colaborativa também, e sou diretora do programa de inovação do PMI São Paulo. Então, a gente no PMI também está fazendo bastante coisa, trabalhamos com framework, desenvolvemos um framework para trabalhar dentro do capítulo São Paulo, utilizando disciplina do Agile. Então, assim, a gente tem criado várias formas de alcançarmos mais pessoas e, como o próprio propósito da jornada, fazermos diferença e transformarmos vidas juntos. Muito prazer. Legal, muito bacana. Na verdade, eu fui indo aqui na escala de tempo de conhecimento, né? O Luciano eu conheço há mais tempo, a Débora conhecia aí há um pouco mais de 1 ano e meio, aí, talvez, 2 anos. E a Renata, a gente começou a se cruzar mais recentemente em eventos aí do CONAGP, por exemplo, do nosso grande amigo Wagner Drummond. Mas a Renata eu sempre admirei também, porque sempre acompanhei o trabalho dela dentro da área de gestão de projetos. Então, se apresenta aí, Renata, por favor. Bom, pessoal, eu comecei minha carreira na área de tecnologia, me especializei em gerenciamento de projetos, e trabalhando com projetos eu vi o quanto a gente precisa desenvolver habilidades de lidar com pessoas,
para conseguir juntos criarmos alguma coisa que sozinho não seria possível. Então, assim, eu tenho as habilidades de soft skills muito fortes, muito integradas, e para agregar isso, o coaching me deu a capacidade de ajudar outras pessoas a trabalhar no desenvolvimento dessas habilidades. Eu comecei minha carreira solo há mais ou menos uns 7 anos, 8 anos atrás, como coach executiva. Comecei a trabalhar dando aula na Infinet e no MBA da Estácio, de gerenciamento de projetos, que foi uma transição de carreira que eu fiz. E hoje eu estou com uma empresa de educação corporativa que é voltada nessa transformação das pessoas para que se descubram, trabalhem na sua potência e consigam, assim, trabalhar a agilidade que o mundo precisa com colaboração, através das soft skills e das skills de hard skills de pessoas. Esse é o meu talento, essa é a minha arte. Só isso. Sou estudante do MBA de Moderna Educação, da PUC, né? Sou aluna da PUC, não paro de aprender, sou uma lifelong learner. Eu acho que isso é uma das minhas maiores qualidades. Eu espero contribuir com vocês hoje aí nesse tema incrível que é o mindset. Excelente. E, na verdade, eu comecei falando sobre isso na fala do Luciano, e acho que todos aqui somos, né, lifelong learner, né? E acho que a gente precisa ser. E acho que isso é um pouco do mindset que as pessoas precisam desenvolver cada vez mais. Acho que quando a gente fala de enfrentar crises, e a gente está falando de um mundo, de um cenário de constantes transformações, a gente precisa ter essa capacidade de aprender continuamente. Acho que isso é uma característica que todas as pessoas profissionais precisam cada vez mais desenvolver. Isso porque a gente está falando de um mundo de transformações. E esse mundo de transformações, principalmente o que a gente vivenciou no último ano, se tornou cada vez mais acelerado, mais profundo, e acho que isso acaba trazendo muito mais desafios para as empresas e para os profissionais para conseguirem lidar. E aí, quando a gente fala desse mundo de transformações, inclusive a gente tem alguns conceitos aí que a gente traz para poder tratar um pouco sobre esse cenário de mudanças, né? A gente tem o conceito do mundo VUCA, que é um conceito que foi criado no final da Guerra Fria, ali na década de 90, justamente para explicar um mundo que deixou de ser polarizado, que até então era aquele mundo, né, dos soviéticos versus Estados Unidos, enfim, e que a distribuição de poder era muito clara ali no cenário macroeconômico, sociopolítico global. E com o fim dessa Guerra Fria, o Colégio de Forças Armadas dos Estados Unidos criou esse acrônimo que fala exatamente sobre VUCA, sobre volátil, incerto, complexo e ambíguo, que foi o mundo que começou a se desenhar a partir do momento onde você começa a ter diversos expoentes, diversas nações, até mesmo organizações que começam a se destacar, né, no cenário de poder macroeconômico, ali como a gente está mencionando. Então, o VUCA ele fala de volátil, que é tudo muda o tempo todo, incerto no sentido de que tudo a gente não sabe o que vai acontecer no momento seguinte, complexo, porque tudo está tão integrado, e a globalização, a própria internet, fez com que a gente criasse uma interdependência cada vez maior entre as diversas partes do mundo. E, finalmente, o ambíguo, que é para a gente entender que, cara, não existe uma resposta única para todos os cenários. E a cada contexto você tem que estar preparado para saber lidar com aquele cenário diferente, e as ferramentas que você utilizava até então já não são mais suficientes para lidar com o cenário. Só que, para muitos, esse conceito do mundo VUCA, até principalmente pelo fato dele ter sido criado ali na década de 90, ele já ficou um pouco para trás, ele já não está tão atualizado assim. Aí eu queria que a Débora falasse um pouquinho sobre o que a gente tem de novo aí, falando sobre esse cenário de transformações, Débora. É isso aí, Júnior. Assim, né, o mundo muda a todo momento. O que era importante hoje de manhã, quando a gente levantou, já não deve ser mais importante essa hora, né? O time to market, o tempo de mercado, ele está muito inconstante. E aí, junto com o VUCA, né, mais recentemente, começou a se falar muito do BUNNY, né? Temos o mundo VUCA e também temos o mundo BUNNY, que é um mundo frágil, ansioso, não linear, né? Então,
e incompreensível. Muita gente, o que eu vi no mercado, é que muita gente acha que do VUCA virou BANI. E não, são conceitos paralelos, são outros conceitos com outros olhares, né, Renata? Um outro viés em que a gente vai olhar essa antifragilidade que a gente busca tanto, né? E quando é que a gente se torna antifrágil? Como eu, Renata e todos nós aqui fazemos, aprendendo, continuamente aprendendo. Por quê? Né? Como eu sempre digo nas minhas palestras, nas minhas aulas, um escritor que eu amo de paixão, Nassim Taleb, e ele diz que quando nós entendermos que o que a gente sabe é infinitamente menor do que aquilo que a gente não sabe, aí sim a gente se torna antifrágil. Por quê? Porque adquirimos a capacidade de olhar para as nossas vulnerabilidades, entendê-las e poder desenvolvê-las. Porque se eu não sei que aquilo é uma vulnerabilidade em mim, como é que eu vou tratar? Assim como a gente atua num mundo de transformação. Se nós não sabemos onde está um potencial problema ou um potencial ponto de melhoria, como que eu atuo nesse ponto? Né? Então, eu preciso trazer a conhecimento de todos para que a gente possa trabalhar essa antifragilidade, para que a gente fortaleça os nossos pontos fortes, os nossos hard e soft skills, para que a gente possa trabalhar num ambiente sustentável e saudável, né? Que as pessoas consigam trabalhar juntas e em time. Por quê? Quebrando silos que a gente, tanto tempo, durante todas essas gestões anteriores, era assim, por quê? Porque era errado, era certo? Não, não era certo nem errado. Era a forma como encontramos de criar padrões e entregarmos com qualidade para um mundo que existia lá atrás. Hoje não dá, não acopla com as necessidades do mundo que a gente vive, que é mais ansioso, que requer essa incompreensível, né? Muito rápido, exatamente. Tudo é muito volátil, como diz o VUCA. Tudo é muito incerto, complexo, ambíguo. Tem vários vieses, várias formas da gente olhar uma mesma coisa, e isso não quer dizer que está certo ou que está errado. São formas, abordagens. E aí, o que eu sempre falo, abordagem e posicionamento para tudo e para todos com quem nós formos trabalhar. Então, esse é um dos pontos muito importantes, e como a gente diz, né, Júnior? Se existisse uma bala de prata ou uma receita, a gente queria também essa pilulinha aí. Mas não existe, gente. A melhor receita é a comunicação. Quanto mais nós conseguimos nos comunicar e dirimir, né, diminuir o máximo possível do ruído dessa comunicação, a gente vai atingindo os nossos objetivos. Mas nunca esqueçam que entre o emissor e o receptor existe uma vasta quantidade de coisas acontecendo. A cabeça da gente, nós somos seres complexos, não para nunca. É isso. Excelente, Débora. Eu vou passar para a Renata, principalmente para ela falar sobre essa questão da comunicação, que eu sei que ela vai querer, que ela vai gostar de falar sobre isso, esse gancho que você puxou, mas eu acho que quando a gente fala principalmente a gente falando aqui da questão de mudança de mindset, né, falando de um aspecto que você colocou aí que é super importante, que é a antifragilidade. Então, a gente sempre fala bastante sobre a resiliência, e virou também meio que um jargão no mercado falar sobre isso, só que a grande sacada, né, o grande ponto-chave da antifragilidade é justamente você não simplesmente ser capaz de resistir a uma pressão, a uma desordem, a um cenário de caos, como principalmente que a gente viveu aí nesse último ano, mas a gente ser capaz de aproveitar esse cenário caótico, se beneficiar dessa desordem, aprender com ela, e aí entra de novo na questão do aprendizado, que a gente está aqui mencionando desde o início, ser capaz de aprender com isso para que a gente consiga se sair melhor, para que a gente consiga evoluir dentro desse cenário, dentro desse contexto que, a princípio, seria um contexto adverso, onde a gente poderia até mesmo sucumbir, perecer ali, mas a gente não só conseguiu resistir, mas a gente consegue se beneficiar. E isso também é uma característica que foi observada em muitas empresas, em muitos profissionais, durante esse período, que conseguiram crescer bastante durante esse período de crise. Então, isso acho que é um aspecto essencial que eu queria destacar dentro do que você falou, Débora. Mas falando da comunicação, a gente sempre falou muito sobre isso, né, Renata? Que a comunicação sempre foi um dos pilares mais importantes aí dentro da gestão de projetos. Tinha-se, inclusive quando eu dava aula ainda de gestão de projeto mais tradicional,
a gente falava que 80% do tempo do gerente de projeto deveria ser gasto em comunicação, né? Então, sempre foi um ponto que era visto como super importante dentro das equipes, dentro dos projetos, mas que dificilmente a gente via isso acontecer. E a agilidade, na verdade, quando a gente fala da abordagem ágil, de formar equipes ágeis, justamente é um dos pontos que a gente busca tratar nessa formação, nesse novo modelo de trabalho mais colaborativo, é justamente a gente estreitar a comunicação, fazer com que as pessoas estejam mais integradas. Então, acho que isso também é uma mudança de mindset necessária para que as pessoas entendam que o quanto mais integrado, o quanto mais colaborativo, o quanto mais próximas as pessoas estiverem, melhor a comunicação e, com certeza, melhora o alcance do resultado, né, Renata? Sim. Achei bem legal. A gente está falando primeiro de um contexto de mundo, mudança sempre teve, transformação sempre teve, mas o timing da mudança é que está rápido. E a questão da gente conseguir se comunicar melhor, e por isso que as soft skills hoje são tão essenciais, porque uma delas é a nossa capacidade de se comunicar bem, com clareza, para poder comunicar isso para as pessoas, né? Cada vez. Acho que ela travou, né? Você travou para vocês aí também, né? Então, Travou, Júnior. ela... Acho que perdeu a conexão. Ô, Luciano, você quer aproveitar, então, pegar o gancho aí, você continua falando, depois a Renata complementa? Claro, não tem problema nenhum. Eu vou pegar o ponto que a Renata colocou, né, de que ela disse que mudanças sempre aconteceram. Nós estamos no topo da cadeia, né, como seres humanos, por conta da nossa adaptabilidade, né, a nossa capacidade de se adaptar, que os dinossauros não tiveram, por exemplo, né? Então, eu só queria dizer que as mudanças que aconteceram agora, vamos falar especificamente do momento de pandemia, elas foram tão disruptivas e quebraram todos os paradigmas que a gente tinha até então. Você sabe, você foi meu mentorando, esse trabalho que eu tenho feito de mentoria para CEOs de companhias, né, inclusive algumas multinacionais, empresas como a Uber, por exemplo, que eu tenho o prazer de atender alguns mentorandos lá, elas estão trabalhando totalmente remotas e sem previsão de retorno para o espaço físico. Ontem eu fui almoçar com o CEO no shopping downtown e ele foi me mostrar o espaço que está vazio há 1 ano e meio, onde todas as pessoas estão trabalhando remotamente e, segundo ele, com mais produtividade do que antes. Então, isso é uma quebra de paradigma absurda. Quem poderia imaginar de que nós nos adaptaríamos, que nós aprenderíamos, como a Débora colocou, como a gente aprenderia tão rápido para que pudéssemos, num contexto familiar com criança, pessoas que nunca tiveram essa experiência trabalhando remotamente, rapidamente todo mundo se adaptou. Eu tive mentorando que começou a ter problema na coluna porque estava o tempo todo sentado na cama. As pessoas tiveram que correr para comprar cadeiras adequadas para poderem trabalhar. Então, foi um misto, assim, foi um turbilhão. Quando eu vejo aquela música do Raul Seixas que diz o dia que o mundo parou, né? Que o professor não foi para a escola porque o aluno não estava lá. As pessoas não imaginavam que aquela visão do Raul Seixas, aquele maluco beleza, pudesse um dia virar realidade. Então, essas emoções, como a Renata que estava começando a falar das soft skills, elas se tornaram tão prementes, tão importantes, e as pessoas estavam muito preocupadas até então com hard skills, e aí elas perceberam que... Aí eu vou devolver a palavra para a Renata, eu só estava aqui, Renata, para poder você chegar de volta, para a importância da comunicação, né? Eu sou formado em marketing pela COPEAD, e a comunicação é tão complexa que eu vou passar essa bola de volta para a Renata para ela concluir. Vai lá, Renata. Tá no mudo. Renata, tá no mudo. Agora foi. Então, assim, a gente precisa ter, né, ganhar essa habilidade, mas eu acho que a gente não adianta fazer uma série de treinamentos e cursos de metodologia, de ritos,
de comunicação se a gente não trabalhar a nossa mentalidade. E a gente também não sair da perspectiva do eu. A gente é o nós. A graça dessa tábua aqui está num agregado de experiências, e um apreciando o outro, sabe? Um passando a bola para o outro, igual um frescobol, que é um jogo que não compete. A gente não está vivendo mais no mundo de competição, a gente está vivendo num mundo que precisa de pessoas que juntas consigam criar soluções para ele. Então, tudo começa nesse olhar para o mundo, valorizando a cocriação, sentindo muito mais orgulho de pertencer do que ser o autor. Eu acho que isso é uma mudança de visão que exige da gente fazer um downgrade no ego e um upgrade na consciência. A consciência vira um CEO nessa história toda, tá? Então, assim, uma boa comunicação vem, primeiro, de eu ser uma pessoa que eu tenho um bom autoconhecimento para eu entender o que eu sinto, e aí o Luciano vai desenrolar isso bem daqui a pouquinho, e as minhas necessidades. Para que eu consiga ter uma coisa que o mundo exige, empatia, para olhar para alguém, e mesmo sem entender o contexto dela, e nunca imaginar o que ela pode estar sentindo, que empatia não é eu sentir o que o outro está sentindo, pode ser que eu nunca entenda aquele contexto do outro, mas eu entendo que ele está numa realidade, nessa realidade ele está tentando aprender alguma coisa, ele está tendo alguma dificuldade, mesmo sem eu compreender. Empatia, para mim, é isso. Então, isso faz parte de um processo de comunicação também. E a escuta, né, gente? Escuta ativa é você olhar para o outro e tentar entender sem querer estar preocupado em responder rápido, mas é verdadeiramente tentar entender para poder devolver aquilo ali, o teu entendimento. Então, a comunicação, ela vem de um lugar que a gente precisa ter interesse no que o outro realmente está tentando passar para a gente e uma vontade de estabelecer uma conexão. Acho que a gente vive num mundo, o mundo colaborativo exige isso da gente. Coragem para mudar de opinião, né? Coragem de ouvir pontos de vista e sair da nossa zona de conforto, experimentar, né? Se eu estou experimentando, eu vou errar. E o erro, quer dizer, eu vou fazer uma pequena exploração com vocês assim, de mindset. Existem 2 tipos de mindset, segundo Carol Dweck. A Carol Dweck ficou conhecida, é uma psicóloga americana que ficou conhecida pelo seu trabalho sobre a mentalidade que pode ser aperfeiçoada. E aí ela tem dois conceitos que eu vou fazer. Antes de eu falar, eu vou fazer umas perguntas e eu quero que vocês pensem, tá? Pensem sentindo, né, Luciano? Diante de um desafio, aquele desafio brabo, você desanima? Você tem uma tendência a desistir quando você está diante de um obstáculo? Quando você erra, você fica um pouco envergonhado ou acha que aquilo ali pode demonstrar alguma fraqueza? Se você respondeu sim, mas faz essa exploração honesta com você. Se você respondeu sim, você deve estar operando agora num mindset fixo. O mindset fixo, ele é bem assim. Se ele erra, ele fica apavorado, ele já acha logo um culpado, ele é rápido em julgar, ele julga muito rápido, né? Ele olha para o coleguinha e já acha, aquele cara é burrinho. Você olha uma pessoa com uma certa dificuldade, você já desacredita da pessoa na largada. Isso é o mindset fixo. Agora, vamos continuar a exploração. Você acha que uma dificuldade pode se tornar uma grande oportunidade de aprendizado? Que mesmo pessoas que não têm... Um dia eu estava conversando com uma pessoa, ele falou assim, pois é, eu estou achando meu filho tão acomodado. Ele não é um cara brilhante. Aí eu falei, opa, por que seu filho não é brilhante? O que faz uma pessoa ser brilhante? O que faz uma pessoa ser brilhante? Sabia que a gente tem 9 inteligências, segundo Goleman?
E a gente pode ter inteligência para esporte, para música, para dança, para matemática, para linguagem. Se a gente souber explorar o que a gente gosta, e se a gente souber explorar e se dedicar e praticar, que nem aquela bailarina que fica com o pé esfolado, a gente pode se tornar brilhante. Então, a gente não pode dizer rápido que o nosso filho não é brilhante, ainda mais com a autoridade de um pai. Né? É estimular para que ele se conheça, que ele descubra no que ele realmente é bom. Uma mentalidade de crescimento acredita que com esforço, né, é a mentalidade do aperfeiçoamento contínuo. Carol Dweck, ela ficou famosa pelos seus estudos e experimentos. Né? Ela pegou um conjunto de crianças e dava quebra-cabeças, e a reação das crianças a cada quebra-cabeça mais difícil, algumas desistiam, a outras achavam, uau, ela começou a perceber que tinham algumas crianças que ficavam mais estimuladas com o mais difícil, e ela começou a observar o comportamento humano. Ela é referência nisso no mundo todo. Né? Então, esse é o mindset de crescimento. Você acredita no potencial humano? Você se dedica como líder, se você lidera uma equipe, se você é pai e mãe, você ajuda as pessoas a se descobrirem, estimula o crescimento delas. Isso é o mindset de crescimento. E a gente, para esse mundo bunny, super VUCA, a gente vai precisar ter essa mentalidade para poder se abrir e conseguir contribuir. É meu ponto legal. de vista. Ótimo que você colocou. Vou passar a bola para o Luciano rapidinho. Mas você colocou um ponto muito interessante, que nessa questão da comunicação, né, e da gente se conectar verdadeiramente com as outras pessoas, tem um ponto que é super importante, né? Como você mencionou, que é a tão falada empatia, mas para que a gente tenha empatia, a gente precisa se autoconhecer. A gente precisa conhecer os nossos limites, a gente precisa conhecer, saber se autocontrolar, para que a gente consiga, então, saber até onde a gente consegue se colocar com o outro, né, Renata? Pode falar. Deixa eu só falar uma coisinha. Existem 2 tipos de mindset, e você pode operar nos 2. Você pode, num determinado contexto de mundo, de vida e de situação, cair no mindset fixo. O que é importante? Você aprender a se flagrar. Eu caí ali, aquele lugar não é um lugar de expansão, é um lugar de escassez. E sai, caramba, sai. O que vai fazer você sair é você criar esse olhar de diversidade, um olhar de colaboração, um olhar de querer estar com o outro, um olhar de querer aprender. Esse é um lugar de expansão que o mundo precisa. Então, é uma decisão. Você não está fadado a ter um mindset fixo ou de crescimento. Você tem que aprender a se autoflagrar. Isso é autoconhecimento. Exatamente. E aí o autoconhecimento ele é essencial para isso, né? Porque se a gente não se autoconhecer, se a gente não conhecer esses limites, a gente não sabe exatamente o que até onde a gente pode chegar, né? Ou até onde a gente pode se arriscar, até onde a gente pode aguentar uma situação, como você disse, que de repente você está numa situação até mesmo limitante, uma situação mais difícil, e saber virar a chave, saber sair dali e se colocar diante ali, se expor, para que você possa evoluir, para que você possa aprender e crescer dentro de um ambiente diferente, porque muitas das vezes a gente fica limitado, né? Minha realidade é assim, minha condição financeira é assim, minha empresa é assim, enfim, você começa a se colocar em cadeias ali, você começa a se prender, né, em amarras que estão fora de você, né? E aí, a partir do momento que você entende isso e que você tem condições, talvez, de você mudar, claro que as coisas também não são do dia para a noite, né? Ninguém, eu gosto muito de falar a frase, ninguém vai dormir tradicional e acordar ágil, ninguém faz uma virada de chave assim do dia para a noite, mas é um processo, é um trabalho, é uma jornada, é uma busca constante por essa evolução. E acho que essa questão do autoconhecimento é essencial para isso, né, Luciano? Com certeza, Júnior. Com certeza, Júnior. Eu queria citar uma frase do Damásio que ele diz: We feel, therefore we learn, né? Eu sinto, portanto, aprendo. A cognição, ela está ligada às emoções. E aí, se você me permite, eu peguei aqui um slide, deixa eu só te mostrar aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu aprendi rápido aqui. A menina
falou para compartilhar, aprendi aqui, vamos ver, compartilhar. Se eu compartilhar uma tela com vocês, Por favor. é que eu acredito que vai passar bem essa ideia. Compartilhou aí? Tá todo mundo visualizando? Júnior? Sim. Ótimo, legal. Então, eu vou. Essa foi uma pergunta interessante que eu fiz para todos os meus clientes, né? Quais foram as emoções que afloraram em você nessa pandemia? E eu cheguei a 5 grandes emoções. Eu não vou aqui detalhar todas elas, mas a ansiedade foi um negócio muito louco nessa pandemia. O consumo de medicamentos relativos ao controle da saúde mental aumentou em 25% no Brasil no ano passado. Né? O nível de ansiedade chegando a transtorno de ansiedade graves, depressão e síndrome do pânico, né? Porque a ansiedade é esse sentimento vago, né? Mas como a gente tem essa antecipação do desconhecido, e a pandemia trouxe isso para as pessoas, né? A gente passou a ficar em estado de alerta total. A gente não conseguia relaxar nenhum instante, as pessoas lavando o saco de batata frita que chegava do mercado, né? O apego foi outra questão, as pessoas estavam sentindo que elas estavam perdendo coisas, e o apego está muito relacionado à segurança. Então, ele chegou ao ponto de mobilizar as pessoas com medo de perder o emprego, né? E por conta do que vai acontecer, eu estou em casa, será que meu patrão vai manter o meu emprego? A outra emoção que aflorou muito foi um sentimento de raiva, mas por que isso está acontecendo agora comigo, né, com o meu país, com a minha empresa? Né? E isso provocou uma tempestade cerebral nas pessoas, que foi um negócio assim que foi comendo por dentro, né? E em algumas pessoas isso chegou a transformar em ódio, o que foi muito refletido nas redes sociais com a polarização. E a gente acabou de falar do mundo VUCA, né? O mundo Bunny, que a gente não tem que ter mais essa polarização, que é a coisa muito mais volátil, né? E as pessoas retroagiram nisso. O medo foi um sentimento absurdo que aconteceu, todo mundo com muito medo, e esse apego que eu passei lá, as pessoas, um apego à vida. E como eu sempre disse, olha, mas você estava tão infeliz, mas está tão apegado à vida, né? As pessoas querem apego à vida, mesmo que estejam vivendo de uma forma tão infeliz há tanto tempo. E a quinta emoção que tomou conta também foi a questão do desconhecido, né? Então você tem uma percepção distorcida, porque você ignora, é uma doença nova, é uma emoção nova, então você às vezes até fica negligente. E aí, como a Renata colocou, justamente falta a empatia e falta a compaixão. Então eu diria que essas foram algumas emoções que tomaram conta das pessoas, e no meu processo desse processo de autoconhecimento, que hoje eu tenho me dedicado muito a isso, porque não é possível você mudar de mindset, Renata, sair do fixo, se você não se conhecer, se você não conhecer quais são os seus valores, o que realmente você acredita, quais são as suas crenças, né? Se você não tiver esse processo de conhecimento, de autoconhecimento, saber o limite das suas emoções, entender, como Damásio coloca, que a emoção ela faz parte do sistema cognitivo, né? Você não vai conseguir ter energia, ter força, ter serenidade para poder sair do modus operandi atual, para enfrentar essa diversidade gigantesca. Excelente. E aí tem que pedir ajuda, né, Luciano? Com certeza, né? Se a gente não souber pedir ajuda, e todos nós, Renata, você colocou a questão da soft skill, da colaboração, né, que ela é fundamental no mundo de hoje. Se eu não investir nessa questão do autoconhecimento e não reconhecer até onde
vão as minhas competências, né? Quais são as habilidades que eu tenho e quais as habilidades que eu preciso para complementar o meu time, para que eu possa desenvolver uma solução completa. Basta ver hoje os hospitais que estão desenvolvendo, principalmente em São Paulo, soluções de clínica de dor, onde você tem diversas especialidades para cuidar, desde o oftalmo, desde o ortopedista, desde o neurologista, desde o psiquiatra, desde o fisioterapeuta, desde a enfermagem. Todo mundo trabalhando junto para que tenha as diferentes perspectivas e pontos de vistas, para que a gente tenha uma visão mais holística, né? Exatamente, excelente essa colocação, e principalmente essa questão de cuidar das emoções. Eu acho que isso é essencial. Eu gosto muito de falar de que acho que isso tem ficado cada vez mais claro nas organizações, e quando eu falo muito da questão da agilidade, né, que é uma das especialidades aí onde a gente atua, Débora também, a gente fala muito sobre a questão de que esse mundo cada vez mais é feito para pessoas, por pessoas, com as pessoas, pelas pessoas. Então, quando a gente fala da agilidade, a agilidade ela traz isso muito à tona, e fica mais evidente também que aquele modelo, ontem, inclusive, aqui durante o congresso também eu estive com o Muniz, a gente falou algumas vezes sobre a questão do modelo tradicional de gestão, de como a gente atuar com uma gestão mais ágil e tudo mais, que até então as organizações queriam apertadores de parafuso, né? Então, para isso, o cara tinha que deixar a mente e o coração dele do lado de fora da empresa. A empresa ela só queria só o braço, só queria só a operação ali, né, para que a pessoa pudesse executar as atividades. Mas cada vez mais fica evidente que a gente está lidando com pessoas que são seres integrais. E aí, dentro dessa pandemia, dentro desse cenário que a gente vivenciou, isso acabou vindo à tona, né? É o filho passando atrás para pegar um brinquedo, vindo abraçar, e você, no meio das reuniões, inclusive eu faço sempre reunião com os líderes lá da empresa, né? Eu trago o grupo de líderes lá que fazem parte da minha gestão, da minha liderança, e a gente discutiu essa semana exatamente sobre isso, né? O quão bom você poder, aqui no intervalo de uma reunião com outra, você dar um beijo no seu filho, você falar com sua esposa, enfim. Tudo isso, né, faz com que você também se sinta um pouco mais de qualidade de vida, né, do que você tinha até então, onde você ficava ali, às vezes, dedicado, por mais que hoje a gente até trabalhe mais, porque eu acredito que hoje eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes, porque acaba não tendo limite, né, porque você não tem mais aquelas fronteiras ali de mobilidade, de locomoção, até mesmo às vezes, você ter o limite ali de uma sala para fazer uma reunião, como a gente tinha anteriormente. Então, você acaba não tendo mais esse limite. Então, a sua vida pessoal, ela está interligada com a sua vida profissional. Então, fica mais claro, cada vez mais claro isso, de que somos seres integrais, né? Então, as emoções fazem parte do nosso ser, fazem parte das organizações, fazem parte da vida do profissional. Então, não existe o júnior pessoal e o júnior profissional, é um ser humano só. E que isso tudo faz parte do mesmo bolo, né, Renata? Eu queria falar e queria puxar com o Luciano o seguinte: eu acho que uma das coisas que estão trazendo ansiedade para as pessoas é porque hoje a gente tem um desafio da gestão do tempo, né, gente? Que é diferente. A gente tem que ter maturidade para lidar com essa possibilidade de estarmos tão rapidamente de um lugar para o outro. Eu estou aqui no meio de um hotel, no meio das férias do meu filho, né? E você vê, olha que incrível. Mas a gente tem essas facilidades, mas a gente tem que ter maturidade para lidar com isso, para criar condições de lidar com essa facilidade. Porque senão a gente vai se meter em mais de uma reunião ao mesmo tempo, vai atrasar a reunião dos outros, e isso também gera ansiedade. E eu acho que seria interessante a gente explorar essa ansiedade aí. O que vocês acham? Concordo. Acho que isso é super pra importante. Para encerrar... Desculpa, Júnior, você não tem a dúvida, Renata, que esse é o grande desafio, né? Porque a gente o Júnior já assistiu no canal, a gente tem lá o Café Coach Prosa, onde eu convido uma pessoa, e o Café Coach, onde eu convido 3 outras pessoas. A gente fez um Café Coach falar da tripla jornada das mulheres. Foi interessantíssimo, porque uma delas, inclusive, estava amamentando, porque o bebê chorou e ela teve que amamentar durante o processo. A live. Ela no meio da live chorou, ela pegou e veio.
Eu estava fazendo o Café Coach com o Júnior e o filho dele entrou de cueca. Lembra, Júnior? No meio da gravação, ele falou, pô, Luciano, não vou tirar isso não, rapaz, deixa rolar. Essa é a vida real. A gente tem que entender isso, não é, Débora? Com toda certeza. A vida vai acontecer e hoje a gente pode, como vocês falaram, né? E você falou muito bem, professor Luciano, a questão do home office, né? Hoje a gente não tem lugar. Eu mesma agora, neste momento, eu sou de São Paulo, mas estou aqui em Salvador, vim fazer um trabalho com um cliente, a gente já juntou outras coisas e a gente vai se adaptando. Como a Renata falou, é a maturidade de você fazer a gestão do teu tempo. E uma coisa que eu e o Júnior aprendemos, vamos dizer assim, não tão recentemente, mas tivemos que aprender com toda essa nossa vontade de realização e de fazer diferença na nossa vida também e honrarmos os nossos sims, porque a gente é tão ligado a um propósito inabalável em nossas vidas, cada qual com o seu, mas nós conseguimos identificar isso. E assim, esse propósito é tão inabalável que a gente acaba exaurindo, né, essa questão conosco e a gente quer participar de tudo. A Renata, acho que até a gente é colega de mesmo curso, falou do MBA, né, da Moderna Educação. Eu faço 3 MBAs e uma pós, e mais tudo isso aí que eu faço, o Júnior fica sempre, todo mundo me chama de... consegue, né? Exatamente. Não sei como você consegue, que eu tô louca só com um. É aquela questão, gestão de tempo, o seu propósito, aquilo que você gosta. Quando nós fazemos o que nós gostamos, as coisas se encaixam. Então, assim, os tempos de realização, e hoje a gente trabalha de qualquer lugar. Então, antigamente, né, como que a gente acontecia? Você se formava, ia fazer uma faculdade ou um curso técnico, fazia um concurso, entrava, comprava uma casa, se fixava num local, né? E ia trabalhar e assim ia. Hoje, ninguém quer comprar mais casa, quer dizer, a gente quer como investimento, mas ninguém quer ficar num lugar fixo trabalhando. A gente pode trabalhar de qualquer lugar, a gente atende de qualquer lugar. Hoje eu tô aqui em Salvador, amanhã eu posso estar em outro lugar, tá em Nova York, tá em Paris. Mas, Débora, olha só, né? Você é uma mulher intensa, né? Cada um de nós tem, assim, é muito interessante isso, né? Porque assim, eu tô fazendo 1 e tô louca. Ela tá fazendo 4 e tá de boa. E é assim. Eu não posso querer ser igual a Débora. É isso que eu queria falar, Renata. A gente tem que ser, a gente tem que olhar o seguinte. Meu Deus, né? Onde é que são as minhas forças? E o que eu quero entregar para o mundo, fazer de meu trabalho, usar das minhas competências para me remunerar. Disse que o segundo, agora durante esses 1 ano e pouco de pandemia, antes o sonho do brasileiro era o 4º sonho do brasileiro empreender, virou o 2º, o primeiro é viajar. Né? O primeiro eu estou fazendo aqui, o 2º é empreender. Então, as pessoas, por terem perdido seus empregos, né, uma série de coisas aconteceram, elas estão começando a criar outras possibilidades, até por questão de sobrevivência, né? Então, assim, acho que o mundo está realmente desafiando as pessoas. Eu acho que a grande armadilha é a gente querer aprender tudo ao mesmo tempo, né? Eu digo muito não, tem muita coisa boa, às vezes me convidam para fazer coisa, eu falei, gente, agora não dá para eu escrever esse livro agora, não dá para eu participar desse projeto agora, sabe? Às vezes a gente tem que aprender, eu acho que um dos desafios no mundo é a gente aprender a dizer não, ter clareza do que quer, e ter uma boa gestão do tempo para colocar dentro da régua o que dá para a gente fazer, né? Sem querer ser igual às pessoas. A gente não tem que ser igual ao outro, a gente tem que ser a melhor versão da gente para o que a gente se propõe. Porque eu acho que isso gera ansiedade. Pois é, nas pessoas. Mas deixa eu Caraca, posso pegar um gancho? Renata, Júnior, posso pegar um gancho? Tá, vai lá, rapidinho, que eu ia fazer, porque tem algumas perguntas para a gente fazer. Não, beleza, aqui. Eu vou fazer só um gancho que é muito importante nesse processo. Sempre focando na questão do autoconhecimento. A gente nasce, né, como Lacan fala, a gente nasce com um buraco, um vazio. E a gente precisa entender essa coisa toda. Então, primeiro, eu preciso entender e a gente vai se formando ao longo da vida, diferente de um animal, né? O ser humano, ele vai se formando. Então, quem sou eu
hoje é um cara muito diferente de 20 anos atrás. Então eu preciso entender quem sou eu nessa fotografia, porque é uma fotografia do momento atual, depois das experiências que eu tive. Ninguém é a mesma pessoa, né, de 1 ano e meio atrás de pandemia. Todos nós mudamos. Mas a grande dica que eu dou, principalmente para as minhas clientes mulheres, isso vale para os homens também, mas eu falo muito das mulheres, porque eu tenho 3 filhas, então eu sou um especialista em mulher. Eu vou dizer para vocês, entender os diferentes papéis. Você precisa entender, assim como um ator, ele entra num personagem para fazer um filme, e fica lá 90 dias naquele personagem, ele precisa desincorporar daquele personagem, porque aquele personagem não pode contaminar, sempre contamina, mas não pode contaminar o seu eu principal. Então, quando você tem noção dos papéis, Renata como coach, Débora no momento de professora, no momento de aluna, perceba, Débora, você quando está no papel do aluno, você tem que se permitir. Quando você está no papel de professora, você tem outras responsabilidades. Quando você está no papel de mãe, quando você está no papel de esposa, quando você está no papel de marido, então as pessoas estão esquecendo que elas desempenham os diferentes papéis, elas precisam sair do personagem para poder entrar em outro, porque senão você contamina e acaba comprometendo tudo. Desculpa, Júnior, se eu me estendi muito. Não, isso, tranquilo, nada disso. A gente está aqui para... Legal, Débora. Ideia, muito bom. É isso mesmo. Eu vou puxar um gancho para a Débora aqui e colocar uma pergunta para ela. Pessoal que está elogiando, né, bastante aquilo que a gente está colocando. E acho que é isso, né? Como a Renata falou no início, é a gente co-criar aqui entre nós, aqui, isso que a gente está falando sobre o mindset. E essa questão que você falou, desse autoconhecimento, da gente se desenvolver, passa por um ponto que a Débora colocou, que eu queria puxar e não queria deixar de falar sobre isso, que é a questão do propósito, né? E aí, a partir desse propósito, você assumir um protagonismo. A Débora também gosta muito de falar sobre essa questão, né? Eu acho que esse mindset que a gente precisa desenvolver também é assumir o protagonismo da nossa vida. E isso não significa, né, que a gente vai querer, como a Renata disse, querer ser igual aos outros, né? Querer copiar a Débora ou querer... Não. E também a gente querer extrapolar dentro, como o Luciano colocou, de um papel que a gente esteja realizando, executando em um determinado momento, extrapolar aquele papel, né? A gente tem que saber como que a gente pode ser protagonista naquele papel, naquele contexto, naquela situação. Né? E acho que essa questão é super importante. E aí, Débora, aproveitando, queria que você falasse sobre isso, mas também você, como professora, respondesse a pergunta aqui da Nadir, que está falando o seguinte, porque eu acho que passa por isso também, por essa questão de despertar esse propósito nos alunos, de incentivar a assumir esse protagonismo também da vida deles, porque eles são responsáveis pelo seu próprio aprendizado, não é o professor que está. O professor está ali para transmitir, para facilitar um conhecimento, mas o aprendizado é um protagonismo do aluno. Então, acho que passa por isso também. Então, ela perguntou o seguinte, como atuar nesse contexto para ajudar principalmente os alunos, e aí ela coloca de graduação, mas acho que se estende a todos, em formação profissional, e a nós mesmos se auto-educando e sendo educadores comportamentais. Perfeito. Eu gostei muito dessa pergunta, e assim, é o que eu ia falar antes, não se meça pela régua do outro, e não meça ninguém pela sua régua. Cada qual é singular no seu jeito. Eu sou assim desde pequena. Eu falo 5 idiomas porque eu gostava de estudar e fui aprendendo. Então, assim, é uma característica minha desde sempre. Como o professor falou, é a minha essência. É o que faz sentido para a sua vida. E o que pode fazer sentido para a minha vida, pode não fazer para a do Júnior, para a Renata, para o professor Luciano. Então, você precisa esse autoconhecimento que foi falado aqui o que é bom para mim, o que se conecta à minha essência, o que faz sentido na minha vida e para o que eu quero. Então, como eu falo sempre para o Júnior, que a gente brinca, todo mundo fala de porquê, também tem que se entender para que eu quero fazer isso para a minha vida, né? Essa sensação
que muitos tiveram de FOMO, né? Fear of missing out, essa necessidade, esse medo de perder algo o tempo todo, né? Que acontece em volta da gente. Foram tantas lives, tantos cursos, tanta coisa, e meu Deus, eu não podia perder, porque ninguém tinha noção de quanto tempo ia demorar, se ia acabar, se não ia acabar, o que eu ia fazer com tudo aquilo. Tanto é que tem gente que aprendeu, fez tanto curso, tirou tanta certificação e não sabe se é de comer ou de passar no cabelo até hoje, né? Então, assim, o que eu faço com toda essa informação? Que é o tal do chá que a gente aprendi com o meu amigo André Vidal, que ainda falta o R aí. Conhecimento a gente compra, a gente adquire, a gente vai lá, faz um curso, compra um livro, habilidades nós treinamos com as nossas atitudes em não sermos só resilientes, mas colocarmos ação na nossa vida e medirmos os nossos resultados. Como a gente faz isso com os alunos? Como o professor falou, temos o momento de estar aqui e de estar no momento de fala e no momento de ouvir. Temos que manter a nossa escuta ativa e mostrar a importância disso. Eu gosto muito de trabalhar com aulas invertidas, em que, ok, estou aqui, conceituo, mostro como é, tiro os cisnes negros, né? O que são cisnes negros? São coisas que eu não sabia que existiam, mas não quer dizer que elas não existam, porque eu não conheço, porque não faz parte da minha realidade. Então, é trazer essa realidade a conhecimento das pessoas e trabalharmos sempre numa perspectiva de formação em T. Eu tenho um pilar que me fortalece, mas eu tenho a amplitude de conhecimentos que me permitem olhar o mundo de várias maneiras. E quando eu quiser aprofundar e precisar aprofundar num tema, eu vou aprofundar e vou me tornar especialista naquilo. Então, os hard skills, eles vão ser uma condição que, tipo, ok, como antigamente, a questão era você ter uma habilidade de falar inglês, era uma coisa que diferenciava. Hoje, você falar inglês e espanhol é tipo... É isso. O que mais você fala? O mundo foi mudando nessa velocidade, exigindo outras habilidades, tanto da liderança, como de nossa vida, e quanto educadores. Quantos educadores tiveram que se adaptar rapidamente? E, assim, eu acho que na parte de educadores de graduação, eu acho que por mais dificuldade de termos algumas pessoas que não eram tão tecnológicas assim de adquirir essa habilidade, mas lidar com as crianças, como eu engajo essas crianças, o homeschooling, né? Como eu faço elas ficarem sentadinhas ali, prestando atenção, se integrarem com os amiguinhos à distância, isso não faz sentido para ela. Então, eu preciso olhar com uma outra forma, a forma de aprendizagem e como eu me conecto com esses diferentes, né, com essas diferentes necessidades muito mais forte do que antes, que era na aula, em que eu conseguia ter um contato pontual com cada um e integral. Agora, mais do que nunca, eu preciso isso, e com ajuda muito boa que teve em algumas escolas, outras não conseguiram por N situações, de ter esse amparo psicológico e até mesmo das coordenações, para que nos ajude a trilhar e entender como eu adquiro essas outras qualidades para eu performar como educador. Então, como eu me enquadro? As situações que nos colocamos. Hoje, os pais estão ouvindo o que você está falando. Muitos educadores foram contestados veementemente da forma como davam as suas aulas, como ministravam as suas aulas, e julgados e condenados. E para explicar com os pais, então o pai está ouvindo, está passando ali, não sabe nem da situação, está passando, já pega e já lasca ali um atravessado ali na aula. Quem nunca viu isso acontecer? Eu mesma, na escola da minha filha, vi várias vezes. Então, é muito importante nós entendermos a nossa posição hoje diferenciada, olharmos e aprendermos novas formas de aprendizagem e de lidar, aulas invertidas, colocando o cliente, que é o nosso aluno, para fazer junto com a gente, praticar, exercer. Nada ensina mais do que a prática, né? Ouvir, todo mundo está ouvindo, mas a vida, como foi falado, está acontecendo aqui. A cabeça está acontecendo, todo mundo está, meu Deus, tenho aquela reunião, meu Deus, preciso responder aquele e-mail, nossa, agora eu tenho que fazer isso, acabando aqui. Então, a gente quer prestar atenção, mas a cabeça e o corpo e tudo mais está acontecendo. É isso. Vamos colocar junto com a gente, leva no caminho, troca as posições, inverta as situações, faça praticar, né? Nada melhor para aprendizagem. E isso passa, essencialmente, pelo que a gente falou no início ali, da questão da colaboração, da cocriação. Então, trazer o aluno para jogar junto, né, para fazer parte. E acho que a tecnologia, e aí tem até uma pergunta que eu vou passar depois para a Renata aqui,
que a tecnologia ela se mostrou extremamente poderosa, válida, nesse período que a gente enfrentou aí de pandemia até aqui, porque é ela que fez com que a gente pudesse continuar fazendo as coisas que a gente fazia, né? Que é a gente continuar trabalhando, fazendo os nossos workshops, as nossas imersões, né, Débora? E a gente, inclusive, viu a possibilidade de fazer coisas até muito, muito diferentes, até, porque muitas das vezes acho que o fato até mesmo de você estar presencialmente, e ontem a gente até comentou sobre isso, isso às vezes até deixava a pessoa um pouco tímida ali para se colocar, para poder expor, mesmo que fosse para colocar o post-itzinho na parede, mas estava todo mundo vendo que ela estava colocando o post-it. Mas a partir do momento que você tem essa possibilidade de estar aqui, né, de uma forma mais anônima, né, mais distante, o fato de você não estar até mesmo presencialmente com a pessoa, isso foi talvez quebrando alguma questão de timidez e permitindo também que as pessoas pudessem ter menos medo de participar. Então, o fato de estar ali mais anônimo, isso até favoreceu a maior participação das pessoas dentro de um processo colaborativo. Então, os boards, né, as ferramentas que hoje a gente tem para fazer um trabalho colaborativo online, para mim, principalmente, eu percebi muito mais resultado até mesmo do que às vezes no presencial, por conta da facilidade que o remoto traz. E aí, pegando um gancho ali também, que eu vou passar para a Renata para ela complementar, porque você falou da questão do T-Shaped, né? Do profissional que ele tem uma especialidade, que ele conhece, ter uma amplitude de conhecimento. A Renata, outro dia, ela fez uma palestra, a gente até conversou sobre isso, falando do profissional M-Shaped, inclusive, né? Que é o profissional também que ele não só tem uma especialidade, ele adquire outras especialidades. E essa questão do aprendizado contínuo que a gente está falando aqui, né, do lifelong learner, isso tem essa capacidade de promover no indivíduo, dele adquirir outras especialidades, sim, e ele conseguir ser especialista em outras áreas e conseguir conectar esses pontos e ter uma abrangência de conhecimento mais ampla. Então, isso é um profissional também que cada vez está sendo mais requerido dentro das organizações. E aí a pergunta da Elisângela, Renata, você fala sobre essa questão do M-Shaped, que eu queria deixar esse gancho para você, mas ela fala o seguinte: ao pensar no mindset fixo, como sensibilizar, conscientizar estudantes e famílias sobre o lado positivo dessas vivências pandêmicas. Por exemplo, os ganhos que o ensino remoto, como mais uma quebra dos paradigmas acerca da aprendizagem, formação. Eu acho que o remoto e a quantidade de conhecimento disponível hoje também fez com que, cara, hoje a gente tem acesso a tudo, a gente pode aprender qualquer coisa, então acho que isso também pode facilitar de algum ponto, né, Renata? Assim, eu acho muito difícil a gente convencer alguém disso. A gente tem que colocar as pessoas para pensar e experimentar isso, sabe? Sem dúvida nenhuma, nesse momento a gente tem a sala de aula expandida para qualquer lugar, né? Então, você tem a oportunidade de um aluno ter um afastamento por doença e continuar estudando de casa. Olha que incrível isso, né? Tem situações em que o pai e a mãe precisam viajar e ele continua. Agora, os professores têm que criar mecanismos de manter o interesse desses alunos, porque eles perdem a atenção. E é normal isso, né? Então, assim, um amigo do meu filho, por exemplo, que tem déficit de atenção e estava na minha casa, gente, é um sofrimento para ele. Ele não consegue reter a atenção. E a aula é careta para cacete, entende? Então, assim, eu tava ouvindo a aula, uma aula careta. A gente tem que usar outros mecanismos de criar participação do aluno, sabe? E aí eu acho que esse é o grande desafio. Os professores, eles precisam, sim, criar outras formas, trazer para eles a autorresponsabilidade de o que eu posso trazer, o que eu preciso conhecer, desenvolver as digital skills e aprender os aplicativos de interativo, sabe, que criam interação, que tragam para a criança o que faz uma pessoa aprender. De fato, né? A criança eu não vou saber dizer porque eu não sou pedagoga, mas o adulto, a andragogia, o princípio da participação e horizontalidade.
Os meus treinamentos são todos vivenciais. Eu trabalho soft skill, não é lição de palavra. Não adianta eu dar uma definição. Todo mundo vai entender, mas a gente precisa experimentar e criar um ambiente seguro para isso. Eu faço isso bem pra cacete. Mas eu confesso para vocês que na pandemia eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer isso por aqui? E eu sou aluna de um curso chamado Avatar. Hoje eu sou Master Avatar. Mas eu passei por treinamentos experienciais, que é um treinamento de autodesenvolvimento e autoconhecimento 100% experiencial. E eu, durante a pandemia, eu já era master, eu falei, cara, não vai funcionar mais. E eu fui participar de um treinamento. E eu vi que funcionou bem pra caramba. Mas por quê? Porque o que faz você aprender é a intenção e a vontade. E você ter um ambiente que favoreça isso. Ou seja, o meu trabalho hoje é muito remoto e muito bom, e funciona bem. Mas eu tive que me reinventar na forma de trabalhar. Com relação ao profissional T-shaped, o M-shaped, na verdade, o M-shaped, o T-shaped, não significa que ele só tenha uma especialização, tá? Ele pode ter vários T's. Por exemplo, eu me formei em análise de sistemas. Em algum momento da minha carreira, a análise de sistemas estava na perna do meu T. Hoje, ele não faz nem mais parte do meu T. Esse meu T, na área de tecnologia, como analista de sistema, não existe mais. Eu tenho um T como coach executivo, eu tenho um T como professora universitária, eu tenho um T como consultora. E aí, para essa perna, o que eu tenho que trazer? Conhecimentos sólidos que me deem autoridade para falar sobre aquilo. Agora, eu preciso aportar nesse meu conhecimento também temas que eu precise conversar, dialogar, então, um idioma, um marketing digital, metodologias ágeis. Então, assim, é isso, a sabedoria da gente, como lifelong learner, é saber escolher bem o que vai trazer para dentro desse termo. Né? E como é que a gente vai trabalhar de forma inteligente essa carreira? Para que seja estratégico. O lifelong learning é um pilar estratégico das organizações, mas também é um pilar estratégico da sua carreira. Como você vai escolher os temas que você vai se aprofundar e que você não vai se aprofundar, mas você vai conhecer, saber. Existe uma diferença entre você saber, gerenciar e dirigir. Tem coisas que eu só preciso saber. Eu não preciso saber fazer. Eu preciso saber para conversar. E tem coisas que eu preciso saber fazer, desenvolver habilidade. E aí essa é uma outra coisa. Não adianta a gente ter um cardápio de opções hoje para aprender tudo e não desenvolver esse conhecimento para transformar ele em habilidade. É a grande armadilha que eu acho que também deixa muita gente ansiosa. E é isso, gente. Perfeito. A Débora até falou da questão do char, né, ali do conhecimento, habilidade, atitudes e resultados, né, que são gerados. Então, quando você executa, quando você pratica, você bota a mão na massa, isso vira realmente uma habilidade, isso te promove a ter uma atitude diferente, e a atitude faz a grande diferença no contexto no qual você está inserido, e principalmente uma atitude contextual, né? Você saber agir de acordo com aquele contexto no qual você está inserido, para que aí sim você seja capaz de alcançar, de proporcionar o alcance de um resultado. Então, acho que isso é essencial. E aí tem uma pergunta aqui bacana, Luciano, eu vou passar para você, porque é o seguinte, tudo isso que a gente falou aqui, essa questão de você assumir um protagonismo, de você buscar um aprendizado, de você ter esse cardápio de opções que hoje a gente tem. Eu gosto de falar que o YouTube hoje é a maior escola do mundo, porque, de fato, você tem ali tudo o que você quiser encontrar em termos de conhecimento. Basta você fazer como a Renata disse, você filtrar aquilo que simplesmente você quer saber e aquilo que você quer se aprofundar, e você, né, e aí sim partir para uma busca de um conhecimento mais estruturado, né? E aí, só que tudo isso, esse cenário, e aí eu quero puxar isso para você, porque você fala tão bem da questão das emoções, e acho que você pode complementar com o que você estava falando anteriormente, é que todo esse cardápio, toda essa
ansiedade que esse mundo de informações, esse mundo de transformações traz para o profissional, para as pessoas de forma geral, isso causa medo. Eu acho que a partir do momento que você entra num cenário do desconhecido, que você está entrando num cenário diferente, como a Renata disse, eu sou educadora, eu trabalhava com treinamentos, só que dentro do mundo presencial. Eu também passei por isso. Eu fiquei ali um mês sofrendo ali para entender como que eu me adaptava para começar a trabalhar no virtual. Então, assim, é um desconhecido. Esse cenário do desconhecido, ele traz medo, né? Então, a pergunta da Lúcia é exatamente isso. O desconhecido ativa a insegurança e o medo também, não é mesmo, Luciano? Então, como lidar com isso? Como trabalhar esse medo do desconhecido, essa insegurança que o desconhecido traz? O Júnior, primeiro é importante a gente deixar claro que todas as nossas emoções, ela tem uma intenção positiva. Então, quem fez curso de coaching aprende muito sobre isso, né? O meu livro Auto-Coaching, Seja Dono do Seu Destino, eu falo muito disso, da questão da intenção positiva. É muito difícil a pessoa perceber, quando você está com raiva, qual é a intenção positiva daquela pessoa com aquilo, mas sempre existe. Então, todas as emoções que você tem, ela tem uma intenção positiva de lhe proteger, de lhe manter no status quo, da questão da segurança. Então, a gente gostaria de ser igual um gatinho. O gatinho comeu, ele fica ali deitado no cantinho dele, o mais fresquinho. Pode procurar, onde o gato estiver, é o lugar mais fresco da casa, porque é onde está com uma ventilação cruzada ali, porque é aquilo ali. A gente é igual gato, a gente quer zona de conforto. A gente não quer toda hora ser desafiado, porque isso consome energia. O cérebro humano, ele consome 20% de toda a energia que a gente gasta. E ele tem apenas 1,5 kg. Então, imagina eu que peso 93 quilos. 1,5 kg não é quase nada. Mas esse danado aqui consome 20% de toda a minha energia. Então, ele tem que trabalhar no modo econômico. Ele tem que trabalhar gastando o mínimo de energia possível. Por isso, as nossas reações são automáticas, porque a gente dispara, não tem que pensar. Você não pensa para respirar, você não pensa para o seu coração bater. Mas quando você pensa em algo que é aflitivo, rapidamente o teu coração bate mais rápido, aí a respiração fica mais curta, né? E aí vem a ansiedade. Então, nós vamos sempre temer o desconhecido, porque a gente quer a busca da segurança. E o medo é sempre muito positivo. Quem não tem medo é destemido, e destemido morre. Então, o medo, ele tem que ser utilizado positivamente. A ansiedade ansiedade é positiva. Diferentemente, você tem que entender que a ansiedade é diferente de transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela é positiva, ela te faz se preparar melhor para aquele momento. Todas as vezes que o Jô Soares entrava para apresentar o programa dele, Jô 11h30, ele dizia que ele ficava nervoso. Aí perguntava, mas não é possível, você faz isso há 30 anos? Ele falou, não, a diferença é que quando eu comecei o programa, eu ficava nervoso durante 15 minutos. Agora eu fico nervoso 2 minutos. E o dia que eu não ficar nervoso, eu não apresento mais o programa. Toda vez que eu entro para fazer uma palestra, eu fico nervoso. Eu vou no banheiro, eu lavo o rosto, eu tomo um café, respiro fundo, porque eu vou estar ali exposto a uma situação que eu não conheço. Cada vez que eu começo uma turma nova no MBA, e olha que eu dou aula para mais de 20 turmas, cada vez que entra uma turma nova, para mim, me deixa ansioso, porque são pessoas novas. Então, a ansiedade, o medo, tudo isso é positivo. O que a gente não pode deixar fazer é que isso nos imobilize. E aí eu vou fazer um gancho também. Essa questão de protagonismo está muito na moda. Seja protagonista da sua vida, seja de novo nos papéis. Você não precisa ser protagonista em todos os momentos. Você não precisa ser protagonista em todos os papéis. Se você fizer isso, você não fica casado. E eu estou há 39 anos com a mesma pessoa.
A minha esposa tem o protagonismo dela em determinadas situações na nossa relação. Quando se trata de fazer uma feijoada, ela é a protagonista. Eu sou chefe de cozinha. Eu fiz curso de chefe. Eu também sei fazer uma feijoada. Mas o momento da feijoada é dela. Então, a gente tem que entender que, mesmo nos papéis, em algumas situações, você tem que ser escada para o outro. Fernanda Montenegro, como atriz, sempre fez maravilhosamente bem isso. Ela foi escada para grandes atores que estavam começando a sua vida. Então, esse é um recado que eu gostaria de dar para todo mundo, para os professores, para os alunos. Os professores não precisam ser protagonistas o tempo todo quando estão no palco. Como a Débora colocou, eu agora só dou aula nas turmas de pós-graduação. Então, eu adoro aula invertida. Eu pego o tema e digo, olha, esses são os temas do momento. E pego duplas. Quer estudar isso? Quem quer estudar isso? Tem que ter a linha de interesse. Se a pessoa quer falar sobre impressão 3D, beleza. Se o outro quer falar sobre crowdfunding, tudo bem. Deixa ele, como a Renata colocou, a emoção, ela é fundamental para o aprendizado. Então você tem que ter emoção, tem que ter a motivação, tem que ter o interesse. Então o protagonista, o professor, ele tem um momento de protagonismo, mas ele tem um momento de só ouvir. E ouvir é muito. Como a Renata colocou, como a Débora colocou, a escuta ativa, né? E aí eu gosto muito da palavra porque escutar é um ato simplesmente do som entrar. Agora, ouvir é você realmente ter empatia e se colocar no lugar do outro, compreender o mundo do outro, para poder realmente você se colocar no mundo dele e, a partir daí, criar uma conexão. Não sei se eu me estendi demais aí. Não, ótimo, perfeito, Luciano. O pessoal está elogiando bastante aqui o conteúdo do nosso bate-papo. Pediram aqui também para disponibilizar como que conseguem o livro, né? O teu livro, Luciano, então o pessoal está perguntando aqui. É muito hoje em dia, a minha editora, com essa crise toda, a editora Mauad, que publicou todos os meus livros, ela está numa situação muito delicada. Mas se você vai na internet lá, ela te entrega, porque a distribuição está muito complicada, né? Então você consegue também na estante virtual, você consegue encomenda. Qualquer das grandes livrarias você pode encomendar meu livro, mas normalmente não tem mais em estoque físico. Bom, legal. E aí, aproveitando então, já falando de questão, a gente fala bastante sobre a questão de mindset, né, Débora? A gente fala sobre isso no nosso livro Jornada do Ágil da Liderança, tem os outros livros da jornada também. Então, também convido vocês a irem no site da Brasport, brasport.com.br, e conhecerem os livros da Jornada Colaborativa, que a gente participa, porque tem bastante coisa falando sobre isso. E também, se a Renata também quiser falar um pouquinho aí sobre as iniciativas dela de publicação, também pode falar. Mas só aproveitando aqui, a gente vai fazer o encerramento do nosso bate-papo, porque eu acabei de saber que a gente já estourou para caramba o tempo. Eu estava contando que era mais tempo que a gente teria, então a gente vai para o encerramento já. Mas fala aí, Renata, se você quiser falar, você tinha falado de participação de livro e tudo mais, fala para a gente aí. Tá no mudo. A minha última participação é um livro muito interessante, porque a gente reuniu 12 especialistas e cada um desenvolveu um tema em cima de uma soft skill importante para gerenciamento de projetos. Então, meu primeiro tema é o liderança na essência, mas a gente tem todos aqueles temas tradicionais, né? Comunicação, negociação, gestão de equipe, e também desenvolvimento pessoal do líder, a criatividade, cultura e colaboração. Então, é um livro muito legal chamado Professional Leader, Gerenciamento de Projetos, da Brasport. Também vocês podem encontrar aí nas grandes livrarias. Essa é a minha última publicação. E o meu LinkedIn é Renata Nigre, eu botei, eu não sei se foi, no chat. E o da minha empresa de educação transformadora é RN Educação Transformadora. Entra lá para vocês conhecerem algumas coisas interessantes aí. Bom, sugiro que vocês sigam aqui esses grandes feras aí, Luciano, Débora, Renata. Aqui a capa do livro, que eu peguei ele aqui só para vocês verem, ó. Eu vou comprar esse livro. E a ideia é a seguinte, olha só, eu que criei essa capa, porque eu sou abusado. Então,
é você construindo a sua própria estrada. Show. Essa é a ideia. Você Excelente. constrói a sua própria estrada. E uma coisa que eu queria dizer, que eu aprendi na Cabala, um livro maravilhoso chamado O Poder da Cabala. Toda restrição que aparece na sua vida é porque você tem ali uma oportunidade de desenvolvimento. Eu convivi com a minha sogra, morando comigo 25 anos, e todo dia de manhã, ela, em vez de me dar bom dia, ela me criticava por alguma coisa. Eu já estava no desespero. Aí eu fui ler esse livro e entendi que a minha sogra estava ali para desenvolver em mim paciência. E eu já tinha tido feedback dos meus gestores anteriores de que eu era pouco paciente com pessoas com um nível de QI um pouco menor. Então, ali naquele momento eu desenvolvi isso, e hoje a minha sogra está com 87 anos, é uma grande amiga, e eu sou o grande genro da vida dela, e agora ela só me elogia. Excelente, muito bom. Pessoal, então vamos aqui para a reta final. Tem só uma perguntinha aqui da Lúcia, que aí eu vou aproveitar para já fazer o encerramento de cada um de vocês. Ela pergunta o seguinte, ela elogiou também, como vários aqui elogiaram, está maravilhosa essa tábua, parabéns. Quais dicas práticas vocês dariam, então, para começar hoje, mesmo com as ações de mudança de mindset, diante do momento que vivemos e das incertezas do futuro próximo? Então, eu vou deixar aí para a Débora começar aí, e aí depois eu passo para o Luciano e depois para a Renata. Vou falar rapidinho para encerrar. Para começar e para terminar, se conheça. Busque o autoconhecimento, se entenda e desenvolva as suas habilidades. E entenda, como o professor Luciano falou, o que está no outro está em você. E se te incomoda, é porque você tem parte nisso também. Então, se conheça e trabalhe em você, porque ninguém dá o que não tem. Então, não exija do outro algo que você não tem em você. Desenvolva em você e espelhe isso no outro. Excelente. Luciano, por favor, então, vai lá. A Débora já disse exatamente o que eu penso, concordo em gênero, número e grau. Autoconhecimento é a palavra-chave, e isso não acontece de um dia para o outro. O autoconhecimento é um processo que não tem fim. Você vai se conhecer até o último dia que você estiver respirando, não tem saída. Outra coisa, para você mudar o seu mindset, não existe fórmula mágica, não existe fadinha que vai lá e vai mudar isso. Você precisa treinar a sua mente, você precisa usar de ferramentas como meditação, oração, o que for. Agora, fundamental é você ter a consciência do que você quer ser, qual o legado que você quer deixar para essa existência. E, na minha opinião, quem não busca a evolução espiritual está fazendo apenas jogo de cena. Perfeito, concordo plenamente com você. E queria passar para a Renata, então, para ela dar a dica dela também, que está no mudo aí, tá, Renata? Bom, gente, assim, eu comecei com Carol Dweck, eu vou terminar com ela. Ela tem uma palestra bacana que fala do poder do ainda. Então, eu queria que vocês pensassem agora numa coisa que vocês querem muito, mas que tá difícil, sabe? Tá difícil. E que vocês sintam o seguinte, quando vocês pensam nessa coisa que tá difícil, você fala assim, eu não consigo. Coloca o ainda. Eu ainda não consigo. Quando você coloca o ainda eu não consigo, você já deixa implícito que você pode conseguir. Então, assim, para você fazer alguma coisa que você não tem habilidade, você vai precisar ralar peito. Tem um preço. Tem um preço. Estudo, dedicação, pedir ajuda. Isso tudo faz parte do jogo, mas vale a pena. Tá? Quando você consegue fazer aquela ponta da bailarina, depois de ter esfolado o pé, vale muito a pena. Então, pensa nisso, gente. Coloca o ainda antes desse não consigo e realiza. O poder está na ação. Um beijo. E para poder fechar aqui também, colocando uma coisa que a gente falou e acho que também acabou virando meio que jargão, que é a questão de você encontrar o seu propósito. Eu acho que quando a gente encontra o nosso propósito e a gente encontra ali o que nos faz acordar, um brilho no olho no dia a dia,
Acho que isso é super importante, inclusive, para a gente poder passar pelas crises, para a gente passar pelas dificuldades, porque elas virão, ninguém está livre disso, e a gente precisa, então, estar com esse propósito muito claro para que a gente realmente consiga se manter de pé e fazer o que a gente precisa fazer diariamente, enfrentar os nossos leões, enfrentar as nossas crises, os nossos desafios e conseguir aprender com cada passo que a gente der, a cada momento, com tudo aquilo que a gente extrair daquelas situações, inclusive do obstáculo, como o Luciano colocou, a gente aprender com esses obstáculos para que a gente possa, então, ir evoluindo um pouco a cada dia. Tem uma frase que o Wagner fala, né? Eu gosto muito de colocar isso, nosso amigo, que é: se você conseguir melhorar um pouquinho ali a cada dia, 1% a cada dia, já vai ser algo maravilhoso, porque você, exponencializando isso aí no final de um ano, você vai ter crescido bastante. Então, que todos nós possamos buscar ser um pouquinho melhor a cada dia e que a gente consiga evoluir juntos e crescer dentro, independente das crises que houverem. Valeu, pessoal. Obrigado, Luciano. Amém. Júnior, olha só. Pede o pessoal para visitar lá no YouTube, Luciano Pacheco 2020. E olha, ativa o sininho para ser lembrado toda vez que eu mandar. Isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado, querido. Beijo. Tchau. Tchau.